Começando mais um De Papo com a Lê, a única live no mundo inteiro que começa no início e termina no fim. Aqui no perfil Alexandre Daniel Oficial. Uma boa noite a todos que estão entrando aqui. Tá começando mais uma live e hoje a gente vai falar de saúde. E saúde que importa pra você, pra mim, pra todo mundo, porque todo mundo faz o número 2, não faz? Então, quanto tempo você fica no vaso do número 2? Você vai saber que é muito importante ter essa precaução, porque eu vou chamar aqui o YouTube nas redes sociais e a gente vai conversar com ele sobre essa saúde intestinal. Boa noite, doutor. Tudo bem? Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo bem? Um prazer falar com você. Você que é um sucesso do YouTube, nas redes sociais. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, viu? Um prazer é meu. É sempre bom a gente divulgar. Eu vi que você estava falando aí, né, que é importante a gente ter saúde, né? Então a gente tem que sempre falar dessas coisas, né, que às vezes as pessoas ainda acham que é um tabu. É verdade. É Marcelo Werneck ou é Werneck o seu nome? Isso mesmo. Marcelo Werneck. Para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece. Então, eu sou coloproctologista, que é a especialidade que trata das doenças do intestino. Então, eu trato da parte tanto do intestino grosso, algumas doenças de intestino delgado, região do ânus, hemorroidas, fístulas, fissuras, cisto piloridal, mas eu também trabalho com promoção de saúde, sabe? Então, assim, é muito importante a gente ter hábitos preventivos. Então, a gente trabalhar a questão de nutrição, de alimentação, do bom funcionamento intestinal, porque isso reflete no organismo como um todo. Hoje em dia a gente já fala dos eixos, né, do intestino com o cérebro, com a pele, com o fígado, tudo isso relacionado ao intestino saudável. Então, se o intestino está doente, vai refletir em todos esses órgãos. Falam que o estômago é o nosso segundo cérebro, né? Falam, não sei se é verdade. Não sei. Então, você sabe que eles falam, né, que essa questão do intestino ser o segundo cérebro é por isso, né? Porque o nosso intestino, primeiramente, ele tem a função de absorção, produção das fezes, tudo aquilo que todo mundo conhece. Mas hoje em dia já se sabe que tem muito mais. Tem um sistema nervoso todo próprio do intestino, que é o segundo lugar com mais neurônios. Fora isso, ali tem grande produção de neurotransmissores, como a serotonina, né, que as pessoas falam que é o hormônio da felicidade, mas na verdade não é um hormônio, é um neurotransmissor, e que é produzido, a maior parte, né, é produzida no intestino. Fora isso, a nossa flora bacteriana, né, que hoje em dia a gente chama de microbioma ou microbiota, produz inúmeras substâncias que são absorvidas e atuam no nosso organismo como um todo. Então já tem relação entre alterações da flora intestinal e quadros como depressão, ansiedade, espectro autista, entre outros. Então a gente já sabe hoje em dia que o papel do intestino é muito mais. Por isso que se fala, né, que é o segundo cérebro. Boa noite a todo mundo que está entrando. Espero que acompanhe o papo e pode mandar perguntas aqui que a gente vai fazer para o doutor, que é um tema que todo mundo faz, não adianta. Do presidente da República, todo mundo vai no vaso sanitário e é um tabu. E eu já vou começar uma pergunta. Pode A falar. gente tem um tempo certo, porque muita gente vai a gente viu nas séries, nas novelas, que as pessoas vão e ficam lendo o jornal, em vez de fazer o trabalho. Tá correto ou você tem que só fazer o trabalho? Então, só falando daquilo que você falou lá do presidente, né, tem até um haiku famoso do Paulo Leminski, né, que fala dessa questão, né, que todo mundo é igual nesse sentido aí, até as fadas. Mas então, não existe um tempo exato, né? O tempo de cada um no vaso para evacuar vai ser de cada um, né? É claro que a gente tem que tentar minimizar um pouco aquele tempo desnecessário no vaso. Então, a pessoa ir para o vaso para ficar lendo jornal, para mexer no tablet, para ficar no WhatsApp, vendo o feed do Instagram, não é adequado. Até quem estiver assistindo essa live no banheiro, ó, termina isso aí e vai assistir em outro lugar. Então não existe um tempo exato que a pessoa tem que ficar no banheiro. Ela tem que ficar o tempo que seja necessário para evacuar. Agora, algumas pessoas, mesmo ficando só para o momento de evacuação, têm uma evacuação muito demorada. E isso pode ser um problema, porque significa que o intestino não está funcionando bem. As fezes, às vezes, estão ressecadas, está tendo que fazer muito mais força. Isso sem falar naquelas pessoas que têm alguns distúrbios da evacuação. Então elas vão ao banheiro, mesmo que as fezes estejam pastosas, as fezes estejam numa consistência adequada. Às vezes a pessoa sente vontade de ir ao banheiro, mas chega lá e não consegue.
E esses quadros devem ser investigados, né? Tem um quadro chamado de síndrome de evacuação obstruída, que é isso, a pessoa vai ao banheiro, sente a vontade e não consegue evacuar. Então, assim, se você está passando mais tempo do que deveria, do que está lá para evacuar, melhor reduzir. Mas se você está precisando de tempo demais para conseguir evacuar, então nós temos que trabalhar ou no intestino ou na evacuação em si. É, e tem muitas pessoas que estão perguntando aqui, a gente já vai responder as perguntas. E boa noite a todo mundo que está entrando, pode mandar pergunta. Eu vi um negócio nas redes sociais, tem um campeonato num grupo que quem defeca mais, né? Quem caga mais. Tem um, um campeonato. Tem gente que caga menos, tem gente que caga mais. Tem, tem uma normalidade, tem que ir todo dia ou cada organismo é um organismo? Então, cada um vai ter um ritmo intestinal. Da mesma forma que a gente tem ritmo para tudo no nosso organismo. O ritmo cardíaco de uma pessoa é diferente da outra. E não adianta a gente achar que só treinamento físico vai regularizar e vai ser tudo igual. Não é assim. É a mesma coisa para o intestino. Cada pessoa vai ter o seu ritmo e isso vai ser determinado por vários fatores, entre eles a genética da pessoa. Então, tem gente que tem um intestino que funciona mais lento. Então, o que é considerado aceitável? Que a pessoa evacue desde 3 vezes ao dia. Tem gente que é assim, e tem gente que evacua 3 vezes por semana. Não é um problema, desde que aquele seja o ritmo da pessoa. Agora, tem um porém. A pessoa que evacua 3 vezes por semana, muitas vezes vai ser porque ela tem uma dieta inadequada, ela tem fezes mais duras. Então, isso não é saudável. Então, assim, desde que ela evacue 3 vezes por semana, mas com uma evacuação completa, com as fezes numa consistência adequada, sem machucar, sem forçar demais, aí tudo bem. Né? O problema é quando a pessoa tem o ritmo intestinal desse jeito e tem as fezes duras, calibrosas, que geram fissuras anais, crises de hemorroida, vão tendo um esforço para evacuar que pode levar a um aumento de tamanho de hemorroidas e assim por diante. Então, esse ritmo é muito variável, mas tem um ritmo que é daquela pessoa e que se ele mudar, isso é muito importante observar, viu, gente? O intestino, que funcionava super bem, todo dia, uma vez por dia, né? Aquele ritmo ali de cinema. E começa a funcionar 3 vezes por semana, ou começa a ir 3 vezes ao dia, sem a pessoa ter mudado nada na dieta, no estilo de vida, aí tem que investigar. Tá? Então, a alteração de ritmo intestinal é uma coisa que a gente tem que investigar, se ela não for justificada. É claro que a pessoa que ia mal e começa a comer bem e ir bem ao banheiro, né? É tudo que a gente quer, é o esperado. Mas aquela pessoa que não faz nada e o intestino muda, o que causou isso aí? Né? Então a gente tem que investigar, que a gente vai falar depois também, né, de câncer, pólipos, né? Acho que vale a pena a gente entrar nisso. A Valdirene Silva, doutor, fiz uma costomia devido a uma retite, tem uma fístula retal e uma fissura. Já tem 4 meses que USP a bolsinha, mas ainda escorre muita secreção. Acho que nesse caso é bom procurar você, né? Para saber. Então, tem casos que vão ser muito específicos, né? A gente não tem como comentar um caso sem estar avaliando, né? Mas colite é uma inflamação do intestino, dependendo se for uma retocolite ulcerativa, uma doença de Crohn, pode ser necessário operar, às vezes até fazer colostomia, sim. Agora, pelo que ela está falando, além disso, tem uma fístula, então tem que investigar, talvez seja uma fístula relacionada a uma doença de Crohn, aí muda, não é aquela fístula comum, né, que você vai ver que a fístula em geral é cirúrgica. Na doença de Crohn tem várias particularidades que a gente tem que levar em conta, tá? Porque o tratamento é diferente. Temos mais uma pergunta aqui. Fiz uma cirurgia de fissura e sinto que, mesmo saindo bem consistente as fezes, sai um pouco achatada. Seria normal devido à cirurgia da fissura? Então, não especificou quanto tempo, se já está totalmente cicatrizado, se sente alguma coisa ali. Então, vamos primeiro falar o que é fissura. Gente, fissura anal é um corte na região do ânus. Imagina que a pessoa foi ao banheiro, as fezes estavam duras e rasgou um pouquinho ali na pele ou na mucosa. Isso é a fissura. Né? A maior parte das pessoas, em algum momento, vai ter uma fissura ali, machucou, as fezes estavam duras no dia, foi no churrasco no dia anterior, alterou o ritmo do intestino e machucou. Só que a fissura, na maioria das vezes, ela vai cicatrizar bem. Cicatriza, acabou o problema. Só que em algumas pessoas machuca de novo, de novo, de novo, e vai virando um quadro crônico. Então, chamada de fissura anal crônica. Essa fissura é que pode ser o caso de precisar de cirurgia. Tem outras opções de tratamento, ele pode falar dela também. E quando opera, tem uma alteração ali na anatomia. Claro que vai ter uma cicatriz, às vezes fica uma área um pouquinho mais funda onde tinha fissura, e isso pode alterar a anatomia do ânus.
Então, digamos, né, que o ânus fosse assim. Aí operou, ficou um pouquinho mais achatado ali, porque na hora que passa naquele lugar, o ânus tem uma anatomia diferente, as fezes tomam uma conformação diferente. Agora, isso pensando que o problema aí está relacionado à cirurgia de fissura. Fezes achatadas, a gente pode ter outras causas, né? Alterações na região do reto, alguns outros problemas na região do ânus, como hemorroidas, papilos, entre outras coisas. Então, eu estou considerando somente, pelo que falou aí, no caso de uma cirurgia de fissura que cicatrizou e continua tendo fezes achatadas. Pode ser por isso. Continuando no papo de fissura, aqui tem uma pergunta que eu achei interessante. Fissura, ela sofre muito com fissura que vai e volta. E agora o médico avaliou e falou que estou com estrenose retal. E ela quer saber se tem que operar. Então, gente, a fissura, como eu falei, é um machucado. Nesse caso, uma fissura crônica que machucou muitas vezes. O nosso organismo, né, quando a gente tem uma cicatriz, vocês já devem ter visto aí um grande queimado, né, que fica aquela cicatriz toda retraída. Por que ela fica com aquele aspecto todo retraído? Porque toda cicatriz passa por várias fases. E uma delas é uma fase de retração. Então, uma ferida que tem 10 centímetros, em geral, quando ela cicatriza, ela vai diminuir para 7 centímetros e meio, ali, uns 25% de retração. A fissura passa por esse mesmo processo. Aquele machucado cicatriza, machuca de novo, pelo que ela está falando, machuca, cicatriza e tal. Isso vai gerando tecido de cicatriz. E esse tecido de cicatriz retrai. E isso pode gerar o quê? Um estreitamento do ânus. Estenose anal é um estreitamento do ânus a ponto de a pessoa não conseguir evacuar direito, toda vez que fica machucando. Ou a gente tenta fazer um exame, não dá nem para fazer um exame de toque, porque não tem passagem. O ânus ficou tão fino, tão estreito, que não tem passagem para as fezes. Aí, normalmente, nesses casos, né, claro que eu não vi o caso dela, o tratamento vai ser cirúrgico. A gente tem que melhorar essa passagem do ânus. E isso a gente normalmente vai fazer o seguinte: a gente corta um lugarzinho ali, provavelmente onde estava a fissura, aí causa uma dilatação. E a gente leva uma pele nova para lá. Porque se a gente só cortar e deixar uma ferida, se a ferida já retraiu e formou estenose, a chance maior é de formar estenose de novo. Não adianta só fazer uma ferida ali, só cortar. Então, nesse caso, a gente leva uma pele aumentando a circunferência do ânus aqui. Então, estava assim, fica assim. Então, permite uma passagem. Mas isso, gente, a gente está falando de cortar fibrose, não é cortar músculo. Ninguém quer ficar com incontinência. Estenose é quando está estreito demais. Incontinência é quando a pessoa não consegue segurar as fezes. Nenhuma das duas coisas ninguém quer. A gente quer um funcionamento bom. Né? Então, a gente corta a cicatriz e leva a pele, mas preservando o músculo. E a fissura, ela, depois da cirurgia, ela pode voltar naquele mesmo lugar ou é uma nova fissura? Pode acontecer. A pessoa pode ter fissura no mesmo lugar e pode ter em outros locais também. Normalmente vai formar no mesmo lugar. Até porque a fissura costuma acontecer no lugar onde ela acontece, porque é uma região de maior tensão. A gente fala que o ânus desenha o ânus redondinho e tal, mas o ânus não é redondo. Se você pegar qualquer foto, vocês vão ver que o ânus ele é elíptico. Ele é mais assim, ó, é mais achatadinho. Essa região, tanto da frente quanto de trás do ânus, é uma região que tem menos espaço para dilatar, digamos assim. Então, se as fezes passam ali, enquanto as laterais têm mais tecido para dilatar, aquela parte ali ela é mais tensa. E isso gera uma chance maior de machucar ali. Da mesma forma que a pessoa pode ter de novo naquele mesmo lugar. Ou pode machucar o lugar da ferida, da fissura, e ela não cicatrizar, virando uma fissura pós-operatória, né? Uma ferida de cicatrização retardada. O que importa é que não cicatrizou bem, ficou machucando. Então, pode voltar no mesmo lugar ou pode ter outra fissura. Gente, ó, quem está entrando aí, ó, lembra de dar o like aí, ó, curte aí. Compartilhar. Já curta isso. O doutor, segue o doutor, me segue, que o doutor é muito bom. Ele você tem mais de 1 milhão de inscritos no seu canal, né? Quando que é 1 milhão? Você é famoso. Lá no YouTube, ó, quem não conhece, clica lá, é Dr. Marcelo Werneck, Proctologia Sem Tabu. Você tem aqui no Instagram, tem no YouTube, tem também no Tiki lá? Eu tenho, mas eu tenho postado relativamente pouco lá, sabe? Porque eu tô numa correria, eu atendo em Belo Horizonte e São Paulo, pra você ter noção. Então hoje eu tô em São Paulo. Isso que eu ia perguntar. Você atende Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte e também na cidade de São Paulo, isso? Isso, exatamente. Que legal. E para marcar uma consulta com você, é só clicar no link da bio que eu consigo todos os contatos, isso? Aí. Que bom. Obrigado, viu? Obrigado por divulgar. Que isso. Agora eu vou falar um pouquinho de sexo anal, que é um negócio que... Falar em tabu, né?
É um tabu, mas que a gente faz, né? Fazer o quê? Né? Podem cancelar a gente, mas é normal. É, nor antes do sexo anal é feito a chuca. Você recomenda fazer a famosa chuca, sim ou não? Aí você me põe na fogueira, hein? Recomendar, eu não posso recomendar nem contraindicar. Na verdade é o seguinte, o que é importante? A gente orientar. Para quem for fazer, fazer da forma que cause menos agressão, caso vá agredir a região. Então, a questão de sexo anal. Praticado com os devidos cuidados, o risco é muito baixo. Mas tem que ter os cuidados necessários. A mesma coisa a chuca. Tem gente, dependendo do ritmo intestinal, que não precisa fazer. Não vai ter nenhum problema, o famoso passar o cheque, porque tem um ritmo intestinal que permite isso. Já outras pessoas têm tanto fezes amolecidas demais, ou tem um ritmo intestinal que funciona demais, e essas pessoas não querem, por exemplo, passar um constrangimento ali e querem fazer. Então, se for fazer, faça com um material adequado. Hoje em dia tem materiais para isso, né? Tem uns frasquinhos, por exemplo, tem agora a Make Life está fazendo, né, um frasquinho que vai estimular só a evacuação. Não é para lavar o reto. Até pode fazer. Lavagem do reto, injetar bastante líquido. Só que qual o problema disso? Às vezes você limpa o reto e você injeta muito líquido e vai limpar e vai puxar fezes lá de cima. Vai amolecer fezes que estavam lá em cima que não ia dar problema nenhum. E isso começa a descer e para o reto e poder causar esse tipo de constrangimento. Então, o que é o ideal? Injetar ali um volume não muito grande, né? Ali uns 100, 200, 300 ml e deixar aquilo ali sair. Sempre respeitando, gente, os limites do corpo. O reto de cada um vai ter um calibre, uma complacência e vai ser variável de pessoa para pessoa. Então, não dá para falar que faz 300 ml, faz 500. Clister, que faz no hospital, tem de 500 ml, só que poucos pacientes toleram fazer os 500. Tem uns que sim, outros que não. Então a gente tem que tomar esse cuidado, vai respeitando o limite. Se sentir dor, para, cuidado, não injeta volume demais. É melhor fazer com pequenos volumes, deixa sair, faz de novo, faz quantas vezes forem necessárias. Tá? Evita compartilhar esse tipo de instrumento. Não use a duchinha do banheiro, né? Porque aquilo ali todo mundo usa, aquilo é sujo, muita gente manipula, né? Pode cair resto de fezes de outras pessoas ali. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, as improvisações é que muitas vezes vão levar a problemas. Usando materiais adequados, não compartilhando, usando volume adequado, o risco é muito baixo. Hoje tem até descartável, né? Tem uns coisinhas Então, descartáveis. tem, e esse kit que eu estava falando é bem assim, ele tem 40 ml, você injeta e deixa sair. Ele só vai dar um estímulo para evacuar. Então a evacuação vai ser praticamente fisiológica, só vai estimular a sair. E uma outra pergunta para você. Teve um outro médico, um colega seu, que falou assim que não é porque Deus fez que cabe. É verdade ou não? Como é que é? Não, explica aí, deixa eu entender. Que Ele é, fala que não deve fazer, é isso? Não é porque cabe que deve fazer, é isso? se o instrumento é muito grosso, muito É. grande, não é porque Deus que fez que cabe. Pois é. Então, da mesma forma que eu estava falando que o reto tem complacência, volume variável, né? O pênis é variável, então pode, né, gente? Tem gente que não vai ter passagem, não vai conseguir. Eu já tive inúmeros pacientes, inclusive homossexuais, que falam que não conseguem fazer, né? Porque não tem passagem suficiente para ter relação. Porque o ânus é diferente pessoa para pessoa. Então não dá para achar assim, porque tem gente que fala que dói, tem gente que fala que não dói. É porque o ânus é diferente para cada um, o preparo é diferente, o relaxamento é diferente, né? Então, gente, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Tem gente que realmente não consegue fazer, né? Como Então, você falou, sim. né, cada organismo é cada organismo e a pessoa tem que se conhecer para saber se é bom, né? Então, ó, o que tem que fazer? Consentimento, primeira coisa, cuidado, feedback, lubrificação, né? Movimento lento, respeitar o parceiro, né, gente? Ó, respeito é a primeira coisa que todo mundo tem que ter e não é só nisso, é na vida toda. É verdade. Eu vi um negócio no Twitter hoje que, mudando de assunto, é uma famosa Ariana Santana. Ela compartilhou um procedimento para retirar todo o cocô velho do intestino. É a hidrocolonterapia, um procedimento de limpeza do intestino grosso, no qual se insere água filtrada através do ânus, permitindo eliminar as fezes acumuladas através de um cano. Isso existe mesmo? É recomendado fazer ou ela fez por fazer? Então, olha, fezes velhas é uma coisa assim muito relativa, porque o nosso intestino está em contínuo fluxo, né? É claro que pode ficar ali dentro de um divertículo ou outro, né? Um pouco de fezes ali, mas isso
não vai ser um problema para a saúde de ninguém. Fezes que ficaram ali, porque essas fezes vão perdendo líquido, vão ficando desidratadas, vão ficando ali sem problema nenhum. Então, precisa fazer esse tipo de coisa? Não, não precisa, né? Pode ser que ajude algumas pessoas? Pode. Porque tem algumas pessoas que têm um quadro que chama hipersensibilidade intestinal. A parede do intestino dessa pessoa é muito sensível. Então, quando a pessoa tem uma distensão, seja por fezes ou por gases, ela tem muita dor. Né? As pessoas que têm aí intestino irritável vão falar que sentem muita dor quando o intestino está cheio. Tem gente que se beneficia desse tipo de procedimento? Tem gente que fala que melhora muito os sintomas. Porque se tirando as fezes, você vai dar o quê? Um alívio para essa pessoa que sente uma sensibilidade maior quando o intestino está distendido. Né? É um procedimento com benefícios comprovados, com garantia de que vai dar resultado? Não. Mas assim, se a pessoa tem esse quadro, sente muito melhor depois que esvazia o intestino, a princípio, né, esse procedimento pode ajudar. Agora, muito cuidado, gente. Quando injeta líquido ali, igual eu estava falando, divertículo de intestino, que as pessoas já devem ter ouvido falar da diverticulite, que é quando inflama um divertículo. Divertículos são pequenas bolsinhas. Imagina que o intestino é um tubo, forma uma bolsinha aqui assim. Essa bolsinha fica cheia de fezes, só que ela é muito frágil. A parede ali, ela tem 2 camadas só, enquanto o nosso intestino tem 4. E esse lugar é especialmente frágil. Então, se injetar um volume maior, sem cuidado, pode vir a machucar, inclusive causar uma perfuração de intestino. Isso eu não estou falando só da hidrocoliterapia, não. Qualquer procedimento com injeção de líquido ali, até a chuca, até um clister, qualquer coisa dessa pode aumentar a pressão e causar uma perfuração intestinal. Que pode fazer com que saia sangue e seja pior do que era para ser feito. Né? O problema de perfuração nem é sangramento. Sangramento até pode acontecer, mas normalmente um sangramento de um procedimento na região do ânus, do reto ali, vai ser mais por trauma na região do ânus, que é muito vascularizada, né? Que eu tenho o plexo hemorroidário, que a gente pode falar dele daqui a pouco. Só que o maior problema de uma perfuração intestinal é que o intestino está dentro do abdômen, numa região chamada peritônio. Peritônio é uma cavidade. Se o intestino perfura, o que vai acontecer? Começar a vazar fezes do intestino para dentro da barriga, fora do intestino, dentro do peritônio. E isso gera um quadro muito grave, potencialmente fatal. Quem nunca ouviu falar de uma perfuração intestinal? O paciente tem uma obstrução intestinal ou uma colonoscopia que teve uma complicação, que ó, já vou deixar bem claro, gente, é muito raro complicar na colonoscopia, mas é uma coisa que pode acontecer e quando acontece vira notícia, todo mundo fica sabendo, mas é raro, não é frequente não. Mas todo mundo sabe de casos assim que a pessoa teve uma perfuração, precisou operar de urgência, ou até veio a óbito, né? Então são coisas que podem acontecer. Perfuração de intestino, o maior problema é esse, é porque fica vazando fezes para dentro da barriga. E aí vira uma urgência médica, tem que operar de urgência e às vezes precisa fazer até aquela colostomia que a gente falou antes. E a colonoscopia, você recomenda todo mundo fazer todo ano? Procurar um proctologista para ter um exame de rotina ou não? Depende de cada organismo também. Então, essa questão da colonoscopia tem vários critérios certinhos para quem deve ou não fazer a colonoscopia. O que é importante, gente? Quem chegou aos 45 anos tem que fazer algum tipo de rastreamento de intestino. Tendo história familiar ou não de câncer. Se você não sente nada, aos 45 anos você tem que fazer prevenção. Então todo mundo está ouvindo aqui que já tem 45 anos ou mais e não fez, então tem que fazer uma prevenção de intestino. Como que é a prevenção do câncer de intestino? É fazendo ou um exame que chama pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou fazendo um exame de colonoscopia, que pode ser convencional ou virtual. Mas vamos falar só da colonoscopia convencional, que é mais acessível, tem muito mais lugares. Então, o sangue oculto, a pessoa deve fazer todo ano. A colonoscopia, não. O sangue oculto é o seguinte, você fez um ano, deu negativo, faz no outro ano. Então fez lá, 2020, fez o exame, deu negativo. 2021, deu negativo. 2022, deu negativo. 2023, deu positivo. Aí o que você faz? Não repete, gente. Não repete esse exame se ele deu positivo. Quem deu positivo tem que fazer colonoscopia. Por quê? Você não vai fazer um teste confirmatório. Esse exame ele é muito sensível. Ele pega uma pequena quantidade de sangue, por isso que é oculto. Ele não é oculto, assim, que a gente acha que é do ocultismo, não. É porque a gente não consegue ver. É um sangue microscópico. Então, se ele deu positivo, você tem que valorizar. Senão é melhor nem fazer o exame. Se você fez o exame, ele dá o resultado, você não vai acreditar. Entendeu? Então, se ele deu positivo, não repete,
faz a colonoscopia. Só que existe uma outra possibilidade. Quem tem acesso a fazer uma colonoscopia, sem precisar, digamos assim, de contar com o SUS, que demora demais e tal, tem acesso, tem um convênio ou consegue pagar particular, pode fazer direto a colonoscopia. A colonoscopia é o melhor exame para ver o intestino por dentro. Então, se você tem acesso, faz direto a colonoscopia com 45 anos. Se deu normal, você pode ficar 5 anos sem fazer exame. Tem alguns protocolos que falam até 10. 10 eu acho que não é muito, mas a princípio, até 10 anos sem. Então, se a pessoa não tem história familiar, colonoscopia normal, 5 anos tranquilo. Então, é um exame que te dá uma garantia maior. Agora, todo mundo vai repetir com 5 anos? Não. Porque depende do que deu no exame. Se eu estou falando quando ele está normal. Se a pessoa tinha um pólipo, aí muda o intervalo. Aí depende do tipo de pólipo, quantidade, localização, tamanho, tudo isso. Mas no exame normal, a gente tem um período tranquilo ali. Tem aqui uma pessoa que está falando que ele tem intestino irritado e... Não, perdi a pergunta. O aqui respondeu, demorei 3 anos para fazer cirurgia de fissura, fiz porque não aguentava mais e não me arrependo. Não senti absolutamente nada, no pós-operatório foi super tranquilo. Qual que é a questão? A pessoa que tem fissura, ela já convive com dor. Imagina se toda vez que vai ao banheiro, passa ali igual um gato saindo arranhando. Que dor. Então, fissura anal dói demais, gente. Fissura é um corte. Imagina passando fezes, o ânus está lá fechado, as fezes vão passando e passando um machucado. Então, é claro, tem fissuras que não dói, tem fissuras que doem pouco, mas aquela pessoa que convive com dor no dia a dia, ela opera, ela vai passar de uma dor para outra dor, só que essa dor está melhorando. Né? Então, assim, o pós-operatório de fissura, em geral, vai ser mais tranquilo até por isso, porque a pessoa já estava com dor antes. Né? Ele toma chá de Sene, nunca ouvi falar, devido ser constipado, porém tem o síndrome do intestino irritado. O chá de Sene, ele é um laxante. Ele é um tipo de laxante que ele é irritativo para o intestino. O ideal não é ficar usando com frequência. Apesar de ser natural, ele não é adequado para o intestino. Por que eu falo isso? Porque se você pega e faz uma colonoscopia de pessoas que usam regularmente, você vai ver que o intestino ele fica todo alterado até de cor. O intestino fica marronzado, fica enegrecido, sabe? Muda a mucosa, tem depósito de melanina por uma irritação crônica ali. E existe, assim, descrição, né? Claro que não é um quadro comprovado de cólon catártico. O que é isso? Que a pessoa, o intestino só funciona com laxante. Então, não é adequado que fique usando esse tipo de laxante. Existem outras opções. A primeira sempre é a melhora do estilo de vida para ajudar o intestino a funcionar. Se não for suficiente, aí a gente pode entrar com alguns laxantes que a gente chama de formadores de bolo, que eles vão aumentar o volume das fezes, mas vão reter mais líquido, facilitando a evacuação. Nós temos laxantes lubrificantes, tipo o óleo mineral, que ele vai lubrificar o intestino, facilitando essa passagem e movimentação. A gente tem laxantes osmóticos, que vão fazer mais ou menos igual as fibras, eles ficam nas fezes e vão puxando o líquido. Com isso, deixa as fezes mais amolecidas. É um laxante mais adequado para esse tipo de uso. Nós temos laxantes estimulantes e nós temos laxantes irritativos. Então, a gente tem que ir numa ordem de menos dano. É claro, tem paciente que ele fala assim, né? O médico chega lá e fala assim, suspende todos os laxantes que isso faz mal. Ele suspende, o intestino para. Não funciona. Então, tem gente que mesmo fazendo tudo certo, comendo, tomando líquido, fazendo tudo, não funciona. E aí? Você vai deixar a pessoa lá virar igual um baiacu? Não tem jeito, você tem que fazer alguma coisa para o intestino funcionar. E às vezes a gente precisa de um uso crônico de laxante. Mas aí tem que ser com acompanhamento médico. Porque o risco é a pessoa usar o laxante errado, piorar o quadro, né? Ou ter complicações, efeitos colaterais, que podem acontecer. Quer ver um efeito colateral? Óleo mineral. Todo mundo acha que é tranquilaço, né? Não vai dar efeito colateral nenhum. Se o paciente for idoso, por exemplo, tem problema de deglutição e aspirar aquilo for para o pulmão, vira uma pneumonite química, que é um quadro potencialmente grave. Também ele vai sequestrar vitaminas lipossolúveis. Então fica usando cronicamente sem acompanhamento, a vitamina D vai lá para baixo. Legal. Essas coisas. É por isso que esse papo é interessante, porque a gente não sabe muitas coisas, e muitas coisas a gente tá sabendo agora e vê no seu canal, vê no seu perfil. É muito educativo isso. A hemorroida. O que é hemorroida? E tem vários graus de hemorroida, né? Tem grau 1, grau 2, grau 3. Como que eu sei que é uma hemorroida e quando é necessário cirurgia? Hemorroida é um tabu, né?
É engraçado, né? Assim, a gente ouve falar, eu lembro que quando eu era criança, passava propaganda de pomada para hemorroida, e a criança com medo de perguntar, o pai fica com vergonha de responder, né? Ninguém explica direito o que é a tal da hemorroida. E tem muita confusão com relação a isso. Então, vamos começar da anatomia. Lembra que eu falei do plexo hemorroidário? Plexo hemorroidário são vasos de sangue normais do ânus, todo mundo tem. Esses vasos, eles ficam ali presos e quando a pessoa faz força, eles dilatam um pouco, permitindo proteger o esfíncter anal na passagem das fezes. É como se formasse um colchão ali. Só que em algumas pessoas, esses vasos vão aumentando de volume e eles vão perdendo um pouco a sustentação e vão formando tipo um tecido esponjoso, carnoso, que quando a pessoa faz força, ele sai pelo ânus. E aí a pessoa tem que empurrar aquilo ali para dentro. Então a hemorroida é um excesso de tecido ali que desceu, ficou mais volumoso, perdeu a sustentação e que começa a dar sintomas no ânus. Os sintomas podem ser essa saída que eu falei, chama prolapso, e a pessoa pode precisar empurrar para dentro. Tem casos que sai e já fica para fora, incha na hora que vai ao banheiro. Tem gente que tem sangramento, porque são vasos de sangue. E esses vasos, eles são superficiais e no último estágio de hemorroida eles ficam até dilatados. E aí pode acontecer de machucar, sangrar e ter sangramento volumoso. Então, começa a causar muito sintoma. A hemorroida que está para fora causa coceira, irritação. Então, vai tendo vários sintomas. Isso é que é hemorroida, tá? E aí tem vários graus de hemorroida, né? Tem hemorroida Isso. grau 1, grau 2, grau 3. E aí Isso. O grau precisa. 1, ela é... Isso, então, gente, classificação em grau seria da hemorroida interna. Ela Ah, fica ali dentro do canal anal. A grau 1, ela incha na hora que a pessoa faz força, mas ela não sai. Grau 2, ela já sai. A pessoa faz força, aquilo ali desce e sai pelo ânus. Só que quando a pessoa levanta, termina de evacuar, para de fazer força, ela volta sozinha para dentro. Tem o grau 3 que a pessoa precisa empurrar. E o grau 4 é a hemorroida que já desceu, já saiu e fica para fora. E aí não tem jeito, né? A gente tem que tratar, senão a pessoa vai ficar com sintoma a vida toda. Como eu falei, é um tecido que perdeu a sustentação. Agora tem um quadro que confunde muitas pessoas, que é a trombose hemorroidária. Trombose hemorroidária, a pessoa nem precisa ter doença hemorroidária. Só de ter aquele plexo hemorroidário, qualquer um pode ter. Então qualquer pessoa pode ter uma trombose hemorroidária, desde que tenha anos. Então, se a pessoa nota uma bolinha dura ali, que inchou, ficou dolorida, durou alguns dias, depois sumiu, não é que você descobriu a cura milagrosa para hemorroida que ninguém descobriu antes, não. É porque você teve uma crise de hemorroida que vai resolver sozinho mesmo. A trombose hemorroidária, ela resolve sozinha. Então, aquele sintoma agudo que aconteceu, deu uma bolinha, ficou dolorosa ali, às vezes até sangrou um pouco, mas depois sumiu, aquilo é a trombose, gente. Aquilo ali não é a hemorroida do dia a dia. Que parece assim, nossa, isso é super simples. Eu tive, passei pomadinha e tal e resolveu e o povo fica reclamando. Mas não é assim. É porque tem hemorroidas e hemorroidas. Tá? perguntaram aqui, quem fez cirurgia de fissura e hemorroida pode fazer sexo anal? Então, lembra que eu falei que cada ânus é diferente? Depende muito de como ficou a cicatrização. A princípio, sim. E é uma coisa, gente, que eu falo que é muito importante você falar isso com o seu médico antes de operar. Porque é o seguinte, a cirurgia de hemorroida, a gente faz de tudo para tirar o tecido, né, da hemorroida, tanta de fissura também, o suficiente para resolver o problema, mas não pode ser demais, porque senão a gente gera aquele quadro que a gente falou antes, de estenose anal. Estenose é quando fica estreito demais. Então, se a pessoa operou, gerou tecido cicatricial demais, ficou fibrosado, ficou estreito anos, não vai conseguir ter relação. Então, isso é muito importante falar antes, para que o médico preserve o máximo de tecido. Né? Então, você vai tirar o suficiente para resolver, mas preservar também para formar a passagem do canal anal. Tem umas técnicas mais antigas de cirurgia de hemorroida que tiravam em toda a circunferência. Lembra que eu falei que uma ferida retrai com o passar do tempo? Sim. Se você tem uma ferida circunferencial, o que ela vai fazer? Ela vai fechar. Né? Porque ela está retraindo, está diminuindo o tamanho, então a fibrose fecha o ânus. Então, antigamente tinha isso, de tirar a circunferencial. Hoje em dia não se faz isso. Nem na técnica que tira tecido, você faz ferida circunferencial, porque o risco de estenose é grande. Ó, uma pergunta aqui que pode ser bobeira, mas eu acho que é interessante você falar. Quem tem hemorroida é perigoso para câncer no intestino? Ou nada a ver uma coisa com a outra? Nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, assim, o que eu gosto sempre de refrisar, gente? Os sintomas de hemorroida podem ser igualzinhos aos sintomas de câncer. Eu acho que vale a pena a gente falar sintoma de câncer também. Sintomas podem ser iguaizinhos. E nesse caso, gente, a gente tem que ter certeza que se trata de hemorroida.
Então, o maior problema não é a hemorroida virar câncer, isso ela não vira. O maior problema é a pessoa achar que é hemorroida, conviver com aquilo, 5 anos depois procura atendimento e está com câncer avançado. Tá? Então, na presença de sintomas, um médico deverá ser consultado. Lembra disso. Sangramento anal nunca é normal, gente. Procura atendimento. Se está sangrando, tem que ir. Se tem um carocinho, tem uma bolinha, está saindo, está com dor, tem que olhar isso. Só o profissional vai saber, né? Você atende em Belo Horizonte e São Paulo. Propaganda. Você estava falando do câncer de intestino. Por que eu falei que com 45 anos todo mundo deveria fazer algum exame preventivo de câncer? Porque o câncer de intestino, gente, ele tem algumas características. Primeiro, ele é o segundo câncer mais frequente em homens e mulheres. Ele perde para o de mama em mulheres e perde para o de próstata em homens. Caramba. Então é o segundo mais frequente. E ele tem uma característica que ele é evitável. Então, se a gente diagnostica o pólipo não vira câncer. Então, a gente preveniu, a gente tirou um pólipo, tratou, evitou um câncer. Se a gente pega no início, ele tem alta taxa de cura. E outra característica muito importante dele é que ele, na maioria das vezes, é assintomático. Então, 70%, 7 em cada 10 pessoas com câncer de intestino não sentem nada, gente. Fazem um exame de rastreamento e acham um câncer. Olha que coisa. Então, se você for esperar ter sintoma, normalmente já vai pegar um câncer avançado. Por isso que, 45 anos, todo mundo tem que fazer um exame preventivo. Pode ser o sangue oculto, pode ser alguma forma de colonoscopia, mas tem que fazer. Quem já tem hemorroida, quando tiver grávida, é aconselhável ter parto cesáreo para não agravar a hemorroida ou não tem nada a ver? Não justifica, né? Trocar a via de parto por isso. Pode ser que tenha uma piora de sintomas do pós-parto? Pode, tá? Mas, assim, por isso, dificilmente vai trocar. A não ser que seja uma hemorroida que tá trombosada, tá no meio de uma crise, tá tudo inchado e tal. Pode ser o caso, mas, em geral, não vai ser isso que vai definir a via de parto, não. Pode, como eu falei, ter piora de sintomas. E quem tem hemorroida pode ter piora já na gravidez, porque tem um aumento do peso, dificulta a drenagem de sangue da região. Muitas vezes tem alteração do ritmo intestinal. Então, isso pode levar a uma piora de sintomas, sim. Tem uma pergunta aqui e eu queria que você falasse. Doutor, coceira anal. Fui ao médico e ele me passou uma pomada. E além da pomada, passou remédio. Estou usando, mas vejo que não tem feito tanto efeito. A coceira anal veio com partes vermelhas ao redor do ânus. Então é bom fazer um acompanhamento médico, né? Sim. Coceira anal, gente, a gente tem que tratar como um conjunto. Às vezes, uma coisa começou a coceira, mas nem é ela mais que está causando. Então, assim, tem várias causas de coceira. A mais comum é resíduo de fezes ali. Não limpou direito, ficou resíduo, usou papel higiênico, na verdade a gente nem deveria usar para limpeza, tá? Aí fica um pouquinho de resíduo ali, causa aquela assadura, isso leva a coceira. Aí a pessoa coça o lugar, aí causa microescoriações. As microescoriações liberam umidade na região e liberam histamina, que é um mediador de inflamação, de alergia, que gera coceira. Aí a pessoa coça mais, aí gera escoriações, aí vai gerando umidade. Porque todo mundo já teve um ralado que produz aquela umidade, aquela aguinha. Aquilo deixa a região mais úmida. A umidade também é causa de coceira. Quem já ficou com tênis molhado muito tempo começa a ficar com coceira? Além disso, essa umidade pode predispor a desenvolvimento de fungos. Então, várias coisas podem causar. Além disso, vermes, né, o oxiurus pode causar. Se a gente não trata isso como um conjunto, não adianta. Então a pessoa tinha lá oxiurus, fez o diagnóstico, fez exame, deu oxiurus e tal. Trata o oxiurus e não melhora a coceira. Por quê? Porque ele já está escoriado, está úmido, às vezes já desenvolveu infecção secundária bacteriana ou micose, né, ou fungo na região. Né? Aí isso prejudica a limpeza, porque a pessoa está com a região ardendo, doendo, então não consegue limpar direito. Então a gente tem que fazer todo esse conjunto. É uma limpeza adequada, é secar bem a região. Às vezes a gente pode usar algum tipo de pó ali para tentar absorver, né? Às vezes até a maisena, absorver um pouco esse tipo de umidade. Se tiver infecção fúngica, tratar. Se tiver infecção bacteriana, tratar. Agora, muito cuidado, gente, que a maioria das pomadas que vocês vão encontrar aí para passar no ânus, para tratar a infecção de pele, a maioria vai ter corticoide. Corticoide, você passa na região, você vai achar que é uma bênção, né? Resolve ali a coceira, resolve a alergia, a pele volta a ter uma cor. Aí você, que coisa boa, né? Aí no dia seguinte, ainda não cicatrizou, você passa de novo, e de novo, e de novo.
Qual o problema dos corticoides? Eles reduzem a resposta do organismo a infecções, então se predispõe a ter infecções secundárias, bacterianas, fúngicas. Fora isso, ele vai afilando a pele, causando um quadro de atrofia da pele, deixando a pele mais frágil. Aí qualquer coisinha machuca, produz umidade, volta a coceira e vai dando uma dependência desse corticoide e no fim das contas ele está sendo problema. E tirar o corticoide é muito difícil, porque a pessoa já está dependente, só melhora com aquilo. Então, muito cuidado com a automedicação, gente. Vamos tentar procurar atendimento sempre que for possível, investigar isso. Coceira anal pode parecer coisa simples, pode parecer até engraçado para alguns, mas não é não. Para quem passa o dia inteiro com coceira no ano, você não sabe o sofrimento que é. É verdade. Muitas perguntas que foram feitas aqui, a gente já respondeu na live. Então, espera a live terminar, que vai ficar salvo no meu perfil, e você pode ver lá que é da hemorroida, da fissura, tudo. Você falou de limpeza, que não é recomendado usar papel higiênico. Então, como que deve limpar, então? Porque eu soube de gente que usa até foto de família. É santinho de político, as pessoas guardam e usam. Então, não pode usar papel higiênico. Eu não gosto de demonizar nada. Não é que ninguém pode usar papel higiênico. Tem pessoa que vai ao banheiro e praticamente não suja o ânus. Tem uma consistência ali das fezes que permite que a pessoa passe uma vez, está limpo, nem suja. Tá? Essa pessoa pode usar papel higiênico? A princípio, sim. Né? Porque vai passar uma vez ali, ele já está limpo mesmo. Né? Não vai ficar naquele mais ou menos ali. Agora, a maioria das pessoas que têm as fezes que precisam passar várias vezes o papel higiênico, o que vai acontecer? Primeira coisa, né, gente? Você tentar limpar uma coisa pastosa com o papel, você sabe que ele vai espalhar. Aí você vai passar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até limpar. Tem gente que usa o rolo inteiro de papel higiênico. Verdade. Então, isso não é uma forma adequada de limpar, porque você não está limpando direito, está deixando resíduo, vai dar assadura, vai dar irritação, e você está escoriando a região, que é uma região frágil, uma região de vaso de sangue, é uma pele fina. Então, você fica passando várias vezes, você vai escoriando, você vai predispondo a crise de hemorroida, por exemplo, tromboses, né? Então, por isso que, em geral, a gente não recomenda. Mas, assim, eu não sou a favor de demonizar nada. Mas eu acho que precisa, às vezes, um choque de cultura, porque as pessoas acham que é a única forma. Como você falou, usar um jornal, não, vai espalhar mais ainda. Fotos de família, vai santinho de política, vai espalhar tudo ali, gente, não vai limpar direito. Qual que seria a melhor forma, então, na sua visão? A melhor forma seria, sempre que possível, lavar. Né? Lavar vai limpar muito melhor. Só que nem sempre dá, né, gente? Nem sempre a pessoa está em casa, nem sempre tem uma duchinha. Às vezes é uma duchinha que todo mundo usa, igual eu falei, tem um risco de ter resíduo de fezes ali, está contaminado aquilo. Vai usar a duchinha? É anti-higiênico também. O bidê, né? Bidê que a água cai ali, sobe de novo, cai naquela ponta ali. Então, assim, são soluções que às vezes não são práticas. Se a pessoa tem uma duchinha na casa dela, é melhor. Se ela tem como tomar um banho, também está ótimo. Né? Agora, se não dá para fazer isso, e o papel higiênico é outra solução, tem uma solução intermediária que seria o lenço umedecido. Aí é só tomar cuidado para escolher bem. Melhor é pegar aqueles sem perfume, de preferência para recém-nascido, né? Porque tem a pele mais frágil. Então, assim, para tentar preservar aquela pele. Quem para de usar papel higiênico, gente, é muito raro conseguir voltar. Depois que a pessoa adapta, fala, ó, não consigo usar mais. Não limpa direito, machuca. Eu vi já em programa, eu acho que naquele bem-estar, que não limpa assim, né? Tem que limpar assim, né? Eu não sei se é o correto. Então, mas se você tentar limpar assim, você vai ver que não vai rolar, não. O que é a questão? Isso aí você deve fazer para secar. Então, você lavou, ficou úmida a região, aí a gente já falou que a umidade não é boa, aí você pega o papel e usa para secar. Aí tudo bem. Agora, tentar limpar só fazendo assim, eu não sei se vai ser possível, não. Mas eu recomendo. Tenta, vamos ver quem sabe, né? Eu tô aprendendo também, aí, ó. Gostei da ideia do... esse episódio, não, quem sabe? Eu aprendo. Gostei da ideia do paninho umedecido. Bom, gostei da idea. É prático, leva na bolsa, leva na mochila. E ainda tem vários lugares que nem tem papel higiênico, tá lá com o lencinho umedecido, é uma boa praticidade. E agora vamos falar um pouquinho de alimentação. Tem a fibra é bom, água é bom. O que é bom para a consistência, para a textura das fezes e qual que são os vilões na hora de evacuar? Pois é, eu estou lendo um livro que chama Faz Bem ou Faz Mal? Porque assim, é uma coisa que a gente recebe demais, né? Tal alimento faz bem ou faz mal.
eu sou contra essa questão de demonizar as coisas, tanto alimento, tudo, sabe? Eu acho que a gente tem que ver, tudo tem dois lados e tal. Mas assim, a gente tem que ter objetivos, né? Num tratamento de constipação, o que a gente quer? Melhorar a consistência das fezes, acelerar o funcionamento intestinal. Num tratamento de diarreia, tentar agrupar mais as fezes. E a fibra, ela tem um mecanismo de atuação que outro dia chamaram na live, e falar que é fibra inteligente. Porque a fibra, o que ela faz? Ela puxa líquido. Se as fezes estão duras, você tá mais fibra, mais volume, mais água, elas vão ficar mais volumosas, mas mais macias, permitindo a movimentação intestinal. E quando a pessoa tem diarreia, como a fibra puxa líquido, ela vai agrupar mais. Então, permite até melhora de diarreia. Por isso que fala assim, quem tem diarreia não pode comer fibra? Depende, né? Depende do tipo de fibra, da forma como vai comer. Então, assim, pode ajudar até nesse tipo de quadro. Então, fibras ajudam, em geral, a um funcionamento intestinal melhor. Teve um estudo que, por incrível que pareça, tirou totalmente fibra e a pessoa melhorou de constipação. Então, assim, no geral, ela vai funcionar dessa forma, mas é para todo mundo? Todo mundo deve aumentar a fibra? Não. Tem que tomar muito cuidado com isso. Uma pessoa que tem constipação e tem fecaloma, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com o aumento de fibra. Uma pessoa que tem fissura também, muitas vezes a gente tem que ter cuidado com o aumento de fibra, porque a gente pode aumentar o volume das fezes e machucar lá na saída. Então, fibra é muito bom. Mas dessa forma, fibra a gente tem que... Ela vai estar presente, gente, nos vegetais. Então, nas folhas, nas frutas com casca, nas frutas com bagaço, aquelas frutas mais fibrosas. Inclusive a manga, por exemplo. Se você quer aproveitar a fibra dela, você deve picar a manga e não chupar, porque senão a fibra fica toda presa lá no caroço, né? Fora isso, tem fibra. Os grãos, cereais, né? Os alimentos integrais, tipo arroz integral, pão integral. Que aí já vem outras ressalvas. Já sei que alguém vai falar aí do alimento integral. Cuidado. Mas assim, pensando na parte de fibra, eles são alimentos mais ricos em fibra e vão ajudar no funcionamento intestinal. E quais são os vilões do intestino? Na verdade, vilão do intestino, gente, são alimentos que comprovadamente fazem mal. Eu não vou falar que carne, por exemplo, faz mal, porque assim, a associação entre carne e câncer, por exemplo, carne e funcionamento intestinal é muito assim, populacional, não é uma coisa comprovada. Então, assim, a carne vermelha, com moderação. Mas já os embutidos, sim. Embutido aumenta o risco de câncer, não vai ser bom para sua flora, não vai ser bom para o funcionamento intestinal, para a permeabilidade intestinal. A mesma coisa vale para gordura trans. Gordura trans, de fato, faz mal. Então, vamos evitar as frituras, aquele óleo vegetal hidrogenado, os alimentos que têm lá gordura trans, os ultraprocessados. Esses prejudicam a sua flora intestinal e vão prejudicar o funcionamento intestinal. O que é ultraprocessado? É aquele alimento que você olha para ele e fala assim, de que será que isso é feito, hein? Você pega aí uma salsicha, você olha para aquilo e fala assim, será que isso é carne? Aí você pega o refrigerante, você olha para Coca-Cola, para Pepsi, você olha e fala, de que será que é isso, hein? O alimento você não consegue nem identificar de onde aquilo veio, entendeu? É diferente você pegar um suco de laranja, né? Que você sabe que aquilo veio da laranja. Então, assim, ultraprocessado é isso. O alimento passou por tantas transformações, tantos aditivos, tantas retiradas, tantos estabilizantes, que no fim das contas ele é um alimento que ele faz mal para a sua flora, ele inflama o seu intestino, ele aumenta a sua permeabilidade intestinal, vai gerar inflamação no seu corpo, sem falar nas toneladas de açúcar que tem nesses refrigerantes, né? Verdade. Doutor Marcelo, foi, eu acho que uma aula aqui para mim e para quem está assistindo a gente. É claro que se a gente ficasse aqui respondendo as perguntas das pessoas e as mais perguntas que iam chegar, a gente ia ficar um ano inteiro não ia responder, né? Porque cada um tem suas dúvidas. Seu canal é muito bom, sua rede social. Aqui o Instagram, já pode seguir o Dr. Marcelo, é muito fácil. O Instagram dele é dr.marceloerneck. E você também tem o YouTube, né? Que é qualquer. dr.marcelo Werneck também. Pode procurar também Proctologia Sem Tabu, que em geral acha. E depois, gente, vou fazer uma live também, esclarecendo dúvida, pode ficar tranquilo. Nós vamos responder tudo que for possível aí. Porque há muita dúvida, é um negócio que há muitas dúvidas e a live vai ficar salva para quem quiser, claro. E doutor, você é muito bom, a gente gosta quando você aparece no vídeo, a gente aprende muito, muito com você e a gente aprende muito e as pessoas aqui elogiando o seu trabalho. Para quem quer marcar uma consulta com você, é só em Belo Horizonte ou São Paulo ou você também atende online? Não dá para atender online. Eu atendo em Belo Horizonte, São Paulo e online também, tá, gente? Online também. Aí no perfil, na bio, tem lá o link.
Só clicar, tá bom? Então, no Fica- seu link, no link da tua bio, você consegue um online para as pessoas que não são de Belo Horizonte de São Paulo, e para quem é de Belo Horizonte de São Paulo, pode procurar o doutor. Muito obrigado, viu? Foi eu- uma aula e você é muito bom, e a gente vai seguir você para ter mais dicas, porque é um tabu, mas que todo mundo faz e é muito importante, né? Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, pelas palavras, tá, gente? Eu fico à disposição. Um grande Obrigado, abraço. doutor. Tchau, Tchau. obrigado a todos, viu?